E vamos de segundo capítulo de Gigantomaquia. Vocês acharam que eu não ia mais falar da obra, né? Aposto que tem gente que achou que eu não ia falar mais da obra. E eu sei lá, porra. Mas antes de começar, só pra lembrar, né, que o bonitão aqui ainda não achou o capítulo em português. Eu vi que tem tradução, mas até agora não encontrei. E usei aquele inglês safado do Paraguai que eu tenho. Não tô falando mal do Paraguai, lógico que não. Mas safado demais. E eu vou tentar falar o que eu entendi, né, com o meu inglês de baixíssimo nível. Então a gente volta com Delos lutando contra o campeão da vila, que eu acredito que até que o nome dele seja Hugo. A luta se mantém do mesmo jeito que a gente viu no capítulo 1. O Delos, ele continua se defendendo contra aqueles golpes que ele recebe. Ele recebe até no próprio peito alguns golpes. Mas tem um golpe que quando ele é atingido na barriga, ele não aguenta. E mesmo com esses danos imensos, né, ele continua escutando a Prome, né, a amiga dele, sobre esses danos consecutivos. Se continuar desse jeito, ela nem vai poder curar ele eficientemente. Mas o Delos se levanta e ele assusta todo mundo, né, com a determinação dele. Até mesmo o campeão fica assim surpreendido, né, com o Delos se levantando. E ele responde essa atitude do Delos fazendo uma investida poderosa contra o próprio Delos, que ele se utiliza dessa investida pesada como uma abertura para aplicar mais um golpe bem encaixado. Ele encaixa tipo uma variante de chave de perna. Infelizmente eu não sei dizer o nome desse golpe, que ele tá preso, mas essa posição, até o pessoal comenta que o Ungon tá tipo como se fosse um escorpião. Ela é bem eficiente, ela faz até o campeão urrar de dor. Mas ele não aceita essa humilhação e ele consegue se libertar com uma força imensa, que até joga o Delos pra frente, que sai rolando assim, é tão eficiente que fez o campeão ficar em choque também depois dessa. Delos até disse que essa foi a primeira vez que alguém escapou desse golpe. Mas o campeão também, ele usou muita força e ele sentiu o impacto dessa força no próprio corpo dele. Aí a gente tem uma análise do próprio campeão e ele percebe quão durão o Delos é, né? Tá encarando ele de frente, tá encarando chutes, socos, bloqueando seus golpes. Então a gente percebe que ambos são guerreiros. O campeão avança mais uma vez após se enfurecer com seus pensamentos profundos sobre essa luta. Delos recebe a investida de frente, o segurando. O Delos até é empurrado, ele quase chega na parede da arena ali, mas ele usa a própria força do Ungon contra ele mesmo. Ele consegue levantar ele pro alto completamente. E cara, esse quadro aqui mostra como o Kentaro Miura é um dos meus artistas. Na verdade, esse pai é o meu artista favorito, cara. Porque olha que quadro lindo, cara. Ele se sobressai nesse capítulo inteiro. É um dos quadros mais lindos que tem. Levantou, né, o Ungon e ele se joga no chão e faz com que o Ungon caia no chão de cabeça, assim, o crânio poft, como se fosse um prego sendo pregado na madeira. Não sei nem como explicar, mas tá aí pra vocês verem. Então, nessa, o Ungon cai durinho no chão, com o belo bucha que ele é. Não, tô zoando. Ele não é bucha, não. Ele deu trabalho pra caramba. Mas após esse golpe muito bem aplicado, o cara desmaia, fica inconsciente. E deixa todo mundo sem palavra, né? Que eu acho que praticamente é essa a primeira vez que ele perde numa luta. E o Delos, como resposta à vitória dele, como último suspiro consciente, ele sai gritando. Na verdade, ele não sai gritando, ele levanta, ele grita, um grito de vitória, e depois cai no chão, exausto, finalmente. E a luta acaba, mano. Só que eu até pensei que o povo ia se revoltar contra o campeão ter perdido, iam bater no Delos, na Prome. Não, não. Ele tem toda a razão. Que nada. Os caras comemoram também, a plateia grita, vai ovacionando os dois, levantam ele e tudo mais, os dois, aliás, eles comemoram aquele espetáculo. Isso é bem interessante, né? Uma cara assim, interessante, né? Eu pensei até o ruim da história, né? Porque eles foram capturados, né, no primeiro episódio. Eu pensei que ia ter coisa ruim nesse, mas pelo visto não. Então eles acabam libertando a Prome depois dessa luta. E algumas horas depois, talvez até em outro dia, não sei dizer, né? O Delos finalmente acorda com a Prome em cima dele, né? E olha, pra falar a verdade, por mais que o Kentaro Miura seja o meu personagem, seja o meu autor favorito, desenhista favorito, tenho que admitir umas coisas bizarras que ele faz. Por exemplo, essa pose que a Delos se encontra... Não, a Delos não, a Prome se encontra em cima do Delos. É, meio estranho, né? Mas voltando pro rumo da história, né? Ali eles têm uma breve discussão, que eu até acho bem engraçado,
que é o Delos percebendo que venceu do Hugo e a Prome com raiva, porque ele se feriu demais, ela tentou avisar ele e ela tenta até disfarçar, mas as caras que ela faz são impagáveis, assim. Esses momentos fofos só o Kentaro Miura sabia fazer. Não esse aqui bizarro, mas os fofinhos. Inclusive, a Prome, ela faz uma listinha ali dos ferimentos do Delos após essa luta, que são simplesmente 9 lacerações, 12 contusões, 8 fraturas parciais, 2 ossos quebrados, sangramentos internos. O que prova que o Ungon, ele não é fraquinho não, ele tava pra matar mesmo o Delos, cara. E depois de muito ralho, a gente descobre que a Prome tem uma habilidade. Sinceramente, essa cena eu não entendi. Eu entendi que, tipo, se abriram 2 cavidades na barriga da Prome. E através dela deve ter expelido algum líquido, né? Eu prefiro pensar assim, né? Por favor, né? Esse líquido, né, que foi expelido, aliás, eu acho que é líquido, tá, pessoal? Tem propriedades curativas, que eles conseguem curar parcialmente os ferimentos. Ela até menciona depois que ferimentos que já foram cicatrizados não podem ser recuperados. Então tem que ser um ferimento que foi recentemente feito para ela poder usar as habilidades dela para curar uma pessoa. Então tem uns certos limites, certas regras, né? Acho interessante essa regra de poder de cura dela. Mas mesmo assim, ela utiliza os poderes dela ali para ajudar o pessoal da cidadezinha. Inclusive ela beija alguns bebês ali que conseguem se recuperar. Possivelmente eles estavam mal por causa da falta de comida, possivelmente. Inclusive tem um velhinho ali, ó. Não sei se dá pra ver, que parece estar ficando aliviado das dores das costas. Agora o Delos e a Prome, eles estão sendo bem recebidos na vila, né? Após essa luta aí. E até mesmo o campeão parece não guardar nenhum ressentimento e ele vai conversar com os dois, né? Nessa conversa a gente tem uma pequena passagem do passado do Delos, né? Que conta como ele era a vida dele antes. Ele lutava numa arena onde seres fortes lutavam pelo entretenimento de outro povo. E não eram apenas humanos, né? Eram outros seres antropomórficos, né? Eu acho que essa é a palavra certa. E o Delos conta que quando ele entrava e via os oponentes ele tinham um olhar que transmitia uma frase, que era o seguinte: através do olhar do oponente, ele via assim que o oponente queria dizer: eu vou viver e você vai morrer. Por quê? Porque quando eles entravam nessa arena, era praticamente uma condenação, onde 2 lutadores entravam e apenas um saía vivo de lá. Mas o Delos, ele seguiu por um caminho oposto. Ele tinha um mestre de Westrland, devo ter falado errado, que ensinou essas técnicas para ele. Então ele usou essas técnicas para derrotar os oponentes dele na arena de uma maneira que ambos saíssem vivos. Mas assim, a explicação delas vai acontecendo e o campeão, o Ongun, ele até pergunta, né, se ele não odiava os oponentes e tudo mais. Lembrando que talvez eu esteja falando alguma coisa errada aqui, porque meu inglês não é bom. Meu inglês não é bom ainda, mas eu tô tentando. Mas o Delos responde que aquela sensação de matar assustava ele. Realmente ele ficava assustado com aquela situação, mas ele não queria sentir ódio por seus inimigos. Era uma sensação que ele não queria ter. E o Ungo, ouvindo isso, ele fica até assim, sem palavras, né? De uma pessoa tão forte, ser uma pessoa tão bondosa, né? Então, é meio que assim, não é algo muito normal de se ver, né? E acaba o segundo capítulo. E em breve a gente vai estar chegando cada vez mais perto dessas criaturas abissais. Eu já dei uma olhada aqui ali do terceiro capítulo. E assim, as referências à mitologia grega estão ficando cada vez mais fortes aqui. Principalmente no capítulo 3, né? Mas a gente vê ali que eles estão sendo levados para uma certa região ali da vila. Bem, o que é, eu só vou descobrir quando eu for ler o terceiro capítulo e trouxer o vídeo para vocês. Bem, obrigado a quem assistiu e até a próxima. Lembrando que essa não é uma tradução fiel, meu inglês é péssimo.